Boa noite a todos presentes. Em nome do professor Ney, em nome da representante feminina, cumprimento as funcionárias da casa, em nome dos demais vereadores, cumprimento também a todos presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais e os que nos ouvirão amanhã via rádio. É, Fiz essa solicitação, vou tentar ser de maneira mais direto e objetivo, para deixar explícito o número de atendimentos que acontece naquela unidade e de maneira a explanar as informações que às vezes não chegam ou chega picotado para a população. Então, é uma maneira também de apresentar aos senhores, que são os fiscais do dinheiro público, o que é que acontece naquela unidade e de que maneira é gasto o recurso público. A nossa unidade, eu vou apresentar os dados de 2024. Nossa unidade é uma UPA tipo 1, porte é 1. Então, pelo escopo do Ministério da Saúde, ela é composta com 2 médicos. Hoje nós atuamos com 3 médicos, sendo que um é o profissional diarista. Então, ele está na unidade de segunda a sexta, até meio-dia, 1 hora. Às vezes, no decorrer do dia, ultrapassa muito mais esse tempo. Então, acaba ultrapassando mais o tempo e indo aos números. Nossa unidade, em 2024, ela atendeu um total de 64.251 pacientes. Esses pacientes, sendo que a maioria desses pacientes teve a resolutividade na nossa unidade ou ele deu seguimento ao atendimento. Como esse segmento ele foi transferido via Central Estadual de Regulação, foi transferido 932 pacientes em 2024. Para o Hospital Capim Grosso, foi transferido 184 pacientes. A nossa unidade, ela roda com 120 colaboradores. O total de colaboradores que por ali passa são 120 colaboradores. E nós temos uma receita de 170 mil mês. 100 mil mais a qualificação, então recebemos 170 mil reais por mês. Pasmem, o que nós gastamos em média mês é 600 mil reais. Ou seja, o município, com as suas receitas, é quem investe, quem injeta o dinheiro na manutenção daquela unidade de saúde que atende nem somente Capim Grosso. É bom deixar explícito isso, porque às vezes imaginam com a numeração de acidente, por exemplo, é só Capim Grosso. Não. E é bom deixar claro e enfatizar isso, que a maioria dos atendimentos, principalmente o que tange a classificação verde ou azul, esses pacientes não são oriundos do município de Capim Grosso. Para deixar mais claro, esses pacientes classificados como verde ou azul são pacientes que teriam que ter a resolutividade na atenção básica. Com o que é que eu quero falar isso? Aonde é que eu quero chegar a isso? Que a atenção básica do município de Capim Grosso está fazendo a sua parte, porque quando você puxa esses dados detalhados, esses pacientes, eles, na maioria, não são aqui do município. Tem um pico maior de atendimento, principalmente no final de semana, porque a gente sabe que os municípios não têm, os próximos, não têm uma porta de urgência e emergência aberta, e isso acaba vindo para cá. A nossa unidade, sabiamente, o prefeito Sivaldo, junto com o secretário de Saúde, Magbi Rangel, tem abraçado mais e mais a causa do nosso município, a saúde do nosso município, tem investido. Nós temos conseguido mais equipamentos, renovação de equipamentos, temos conseguido material para a nossa unidade. Alguns materiais estão em processo de licitação. O serviço público, ele depende tudo de licitação, então algumas demandas estão sobre o processo de licitação, são para esses novos equipamentos. Então, assim, nós trazemos essas informações que a unidade, ela roda dioturnamente 24 horas. Estamos de portas abertas, fazendo o nosso melhor com o que a gente tem disponível para dar o melhor para a população que procura o nosso serviço. É, Tem uns dados que é muito importante, que chama-nos a atenção, professor Ney, principalmente é o que os dados compilados de janeiro até 10 de março têm registrado 195 acidentes.
deu entrada, nós estamos findando março e nós já temos 195 vítimas de algum tipo de acidente registrado o atendimento na nossa unidade. Isso chama muita atenção. Como o senhor falou, professor Ney, esse final de semana foi bastante movimentado no que tange as quedas de moto. Muita queda de moto. Então, assim, isso reflete em várias situações em que, na maioria dos casos, esse paciente vítima de queda de moto, ele vai requerer um atendimento de alta complexidade. Nós somos a média complexidade do município. Se ele requer um atendimento da alta complexidade, ele vai para a regulação, ele vai para a tela de regulação. Então, assim, é um processo em rede que nós atuamos, mas ninguém faz nada sozinho. Somos todos em rede. Então, por isso que eu solicitei esse espaço para poder trazer para os senhores e para a comunidade o que é feito com o recurso público que é designado para o bom funcionamento daquela unidade de saúde. Então, assim, nós trabalhamos com os recursos que nós temos em mãos, fazemos daquilo o melhor possível. Os nossos colaboradores, desde a equipe de higienização, a equipe médica, eu sou muito grato a eles por estar com esses colaboradores, porque a gente consegue fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem disponível. Nós estamos, as coordenações estão lá disponível. Alguém tiver alguma dúvida, precisar, pode nos procurar. Estamos lá todos os dias disponíveis para atender a população da nossa melhor maneira possível. Tem momentos de alguma intercorrência que realmente requer mais um espaço, a gente não vai conseguir responder, não vai conseguir atender. É igual o telefone. Como diz nosso amigo Eric, toda segunda-feira a gente faz contato e às vezes eu consigo disponibilizar esses dados um pouco mais tarde por causa da demanda. O final de semana acaba acumulando um pouquinho e na segunda-feira a gente tem que dar resolutividade, vazão a esses pacientes que estão na casa. Tá bom? Eu agradeço o espaço cedido e me coloco à disposição para o que for necessário. Obrigado. A gente vai pedir que o coordenador fique um pouquinho aí, porque eu acredito que algum vereador aqui tem alguma dúvida, né? Possa fazer pergunta. Então a gente abre a palavra aí a algum vereador para. Vereadora Leide. Oi, boa noite a todas as pessoas. Nilson, parabéns por ter vindo até aqui fazer essa explanação desses números, que é muito importante que a população saiba, né, como que funciona esse equipamento de saúde de média complexidade que atende não só Capim Grosso, mas as cidades vizinhas. E a minha pergunta é relacionada realmente a essas cidades que são atendidas na UPA de Capim Grosso. Existia, né, a pactuação com oferta de profissionais. Todos viram, né, que a UPA recebe 170 mil e o município acaba complementando o valor para manter esse equipamento em funcionamento na maior parte dele. E os municípios que são atendidos não têm instrumento legal para poder contribuir com recurso financeiro, acabam contribuindo com profissionais, insumos, enfim. E eu gostaria de saber se hoje ainda os municípios vizinhos que são atendidos na UPA, como São José, Quixabeira, Gavião também, continua contribuindo com a oferta de profissionais ou de insumos para poder manter o serviço em funcionamento. Sim, vereadora. Os municípios ainda continuam com aquela mesma maneira de trabalhar, com aquela mesma parceria de trabalhar. Alguns cedem profissional. A parcela de contribuição deles é com profissional. Tem um município que fornece um percentual em material, que é o que a gente precisa, e outros municípios fornecem pessoal e material. Mas os municípios próximos aqui, que eu posso nominá-los, Quixabeira, São José e Gavião, são muito parceiros da gestão da unidade e da gestão como um todo. Sempre que a gente solicita que eles tenham disponibilidade, também por serem município menor que a gente, às vezes eles não têm o recurso disponível, mas sempre que possível que eles têm, não medem esforços em nos ajudar. Obrigada. Vereador Devásio, pediu a palavra. Boa noite. É
É sempre bom, Nilson, essa participação de vocês, coordenadores, né, aqui do município, principalmente da área da saúde, quando traz para a gente esses números, né? Esses números, a gente sabe que a UPA hoje é uma unidade, como você trouxe aí em dados de real, né? O quanto que o município tem que complementar, mas precisa fazer uma análise melhor, porque mesmo com todo esse atendimento, com todo esse suporte, a gente ainda sente que tem algumas deficiências, né? Principalmente na questão de algumas medicações, né, que a gente tem aí uns relatos de familiares que acaba procurando a gente por conta de algumas medicações que o médico passa, não tem que se voltar lá de novo a pedir que ele passe outro, porque aquele que ele receitou não tem. Então, assim, a gente precisa ainda se pensar numa política melhor para a UPA, devido ao quantidade de atendimento que tem e também de ter esses outros municípios que são atendidos aqui, por não ser só Capim Grosso, né, para que melhore só a questão mesmo da medicação, porque a equipe, suas equipes, né, o seu trabalho quanto coordenador é um trabalho excelente, né? Então, só mesmo essa questãozinha de se está sendo buscado uma forma de melhoria para a questão da falta de alguns medicamentos. Por gentileza, vereador, eu não consegui entender, não ficou claro para mim, o medicamento que o senhor se refere é um medicamento que foi prescrito na receita ou isso é um medicamento que foi prescrito na prescrição diária para ser infundido? Por gentileza, eu não consegui definir. Alguma medicação eu já acompanhei e já recebi relatos de pessoas, por exemplo, o médico vai lá e passa, aplicar isso, isso e isso, tal. Quando chega lá, não tem que se voltar lá dentro para o médico passar. Ou seja, claro que era um medicamento que tinha, esse médico é plantonista já da unidade e ele não percebeu, não foi informado da falta do remédio, passou. E aí quando chega lá na hora não tem, então tem que voltar à sala dele para que ele passe um outro remédio que possa substituir. Sim, eu entendi, vereador. Como eu expliquei na minha fala, tem material que está em processo de licitação. Medicamentos também está no processo de licitação, mas a unidade, quando não tem uma medicação, conforme o senhor falou, às vezes não tem um determinado tipo de analgésico que foi prescrito pelo colega prescritor, mas existe outro analgésico. Então, a finalidade final, ok, foi atingida, mas eu entendi o que o senhor falou, ficou claro agora para mim. Mas não fica desassistido sem a medicação. Existe esse delay do paciente ter que ir lá no posto de enfermagem administrar, não teve retornar para que o colega prescritor prescreva um outro analgésico. Eu entendi. Obrigado. Algum outro vereador queria fazer uma pergunta ao coordenador? Sem mais perguntas, eu gostaria também de fazer uma observação, Nilson. A gente conversa bastante, né? E a gente vê o comprometimento da sua equipe, seu comprometimento, e através aqui seu, de Jane Kelly, de Rubenieri, a gente parabeniza todos os funcionários lá daquela UPA. Sempre que cheguei lá, fui muito bem atendido. Todas as informações foram prestadas, né? E a gente deixa um alerta. O número de acidentes, principalmente de moto, né, que ocorre durante os finais de semana e no meio da semana, né? Então, a gente sempre faz campanha educativa, a Câmara de Vereadores participa da Semana Municipal de Trânsito e outros momentos a gente tem a oportunidade, mas seria importante também que as pessoas, né, se conscientizassem, tomassem cuidado devido, porque, de fato, além de sobrecarregar a UPA, pode levar a vida, né? Tirar a vida, melhor falando. Mas a gente agradece mais uma vez e parabeniza o seu belo trabalho frente à UPA. Sabe que a dificuldade é grande, principalmente, né, quando tem atendimento de sala vermelha, que o estresse, né, dos profissionais está no pico e a gente sabe que muitas vezes a atenção ali ela tem que estar redobrada e as dificuldades elas sempre existirão, né, se tratando de área de saúde, de urgência e emergência, mas a gente fica feliz em saber que a UPA de Capim Grosso está atendendo a demanda, né, e salvando vidas, como muitas vidas já foram salvas através daquela unidade. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Senhor presidente, o senhor me permite só? Pois não, Bruno? Me passei aqui. Mas eu estava elaborando a pergunta, mas assim, eu gostaria de ver a possibilidade, já que você é um coordenador muito atuante ali na UPA, eu mesmo tenho precisado de você várias vezes e você não me deu esforço para chegar junto. Eu gostaria de há a possibilidade, Nilson, de o pessoal da UPA fazer um trabalho de conscientização
mostrando a verdadeira essa explanação que você tem aí com o motociclista. Porque o que acontece, bicho? Às vezes eu fico meio revoltado, mas se o político falar, eu acho que não vai ter o mesmo peso do coordenador que está lá vivendo isso todos os dias. Porque assim, eu fico um pouco revoltado quando eu vejo o pai de família, que às vezes ele não sabe onde o filho está, mas ele compra uma moto, dá um menino que tem 10, 12 anos, 13, até 15 anos, mas a gente vê que não tem nem estrutura física de segurar uma moto. Eu tenho uma residência ali no quilômetro 8, e final de semana é o que mais me depara, é as jovens desse tipo, deitados em cima de uma moto, fazendo racha, fazendo ultrapassagem. Mas aí na hora que esse filho, aí vi hoje à tarde, um ligou para a rádio e falando, que os políticos não fazem o que o rapaz, tem um rapaz na regulação. Poxa, o cara não se consciente que a culpa, ele faz parte dessa culpa, dessa regulação não saiu o mais rápido possível. Porque quem comprou a moto foi ele, que deu ao seu filho. Mas na hora que cai, tem um acidente, que a regulação demora, a culpa é nossa, político. Ele não quer assumir. Então, assim, eu gostaria de ver, tem essa possibilidade de mostrar a real situação, a UPA, junto com a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito, levanta essa bandeira. Porque é revoltante para nós também, levamos uma culpa quando não foi nós que compramos essa moto, não foi nós que mandamos o jovem beber, nem nada, mas a culpa só recai em cima do político, onde o pai de família também tem essa culpa. Então é só isso, uma indignação um pouco que eu tenho, sou um pouco revoltado com essa situação. Obrigado. Vereador, essa sua colocação, eu concordo totalmente. O que acontece? Tem alguns problemas. Hoje mesmo eu me deparei com uma situação. Eu estava retornando do almoço e, visivelmente, aquele jovem, ele não tinha 15 anos. Ele estava dirigindo um carro. Estava estacionado entre um carro de um lado, outro de outro, para exemplificar. Ele estava tentando sair aqui. Mas a estrutura física dele era tão pequena que ele não conseguia visualizar. Ele se esticava e você via que ele estava se esticando para ver se vinha a gente. Então, assim, respondendo à pergunta do senhor, eu acredito que, como nós na área de saúde estamos fazendo bastante, botando a rede para se comunicar. Já foi pensado isso, esses números são trabalhados direto com a Polícia Militar, mas a gente pode tentar estender os números e o processo de conscientização e ver a possibilidade da viabilidade técnica para fazer, se focar isso na Semana Municipal do Trânsito ou em um outro momento, a gente pode sentar e estudar essa possibilidade para que a gente possa fazer. Eu acredito que o meio, o caminho, seja a conscientização. A conscientização, você tem que plantar. Ninguém vai colher aquilo que não plantar. Então, a gente pode começar, uma ideia rápida aqui, é começar a plantar essa conscientização nas escolas. A gente pode ver a possibilidade nas escolas do município, na escola estadual, enfim, a gente começar a fazer esse trabalho de formiguinha para conscientizar os alunos. Aos pais, eu convido à reflexão. Toda vítima, toda pessoa é o amor da vida de alguém, independente de quem e o quê. O que eu convido à reflexão aos pais? Pense bem, reflita bem. Aquele veículo que você está liberando para o seu filho, para seu parente. Porque toda ação, ela gera uma consequência. Mas meu filho já sabe pilotar. Mas se ele vai misturar a necessidade com o lazer e misturar com bebida, o resultado, normalmente, na sua grande maioria, é um resultado, trauma. E, volta a frisar, e pega o gancho na sua fala, na maioria dos casos, vai precisar do sistema de saúde da alta complexidade, vai precisar ser regulado, quer seja para qualquer unidade que a Central Estadual de Regulação envie. Eu digo o seguinte, o processo de regulação, ele está fluindo. Assim que eu assumi a unidade, ele era mais moroso, mas isso aí reflete também a questão do Estado. O Estado ele tem ampliado a oferta e, na maioria dos casos hoje, ortopedia
no máximo fica uma semana na tela de regulação. Antes chegava a ficar mais tempo, muito mais tempo. Mas hoje, na grande maioria, alguns dos senhores até já falaram comigo em alguma situação de regulação e a minha resposta é: fique calmo que esse aqui não demora. Esse aqui sai rápido. Então, assim, para afinar aqui, para não consumir mais tempo dos senhores, eu concordo plenamente, vereador Bruno, que é um ato de irresponsabilidade. A gente entende que a condição socioeconômica da população, ela é uma condição não abastada, então requer meios de transporte, mas tem que ter a conscientização e saber que estão liberando aquilo, mas estão infringindo leis, estão ilegalmente, e a consequência pode ser grave. Mais algum vereador? Então, Nilson, mais uma vez, né, a gente agradece, né, como sempre, né, a gente convida novamente para você vir acompanhar também os trabalhos dessa casa, né? Muito obrigado.